Graça e paz, crianças. Olha a tia Slaine aqui de novo, trazendo mais um estudo para vocês. E hoje a tia tem ajudante remoto, que é a tia Bia. Primeira vez com a tia Bia entrando na casa de vocês, no celular, na televisão, para trazer a palavra de Deus para vocês, tá bom? Vou pedir para que vocês prestem muita atenção no estudo hoje, que as perguntas estarão bem difíceis, tá bom? Então presta muita atenção. E para a gente começar, a gente faz o quê? Isso, vamos fechar os olhinhos para a gente orar, tá bom? Papai do céu, muito obrigada por mais esse estudo. Muito obrigada pelo nosso dia, pela vida do papai, pela vida da mamãe, dos nossos irmãozinhos. Abençoa a nossa vida, abençoa o nosso coraçãozinho, para que a gente possa aprender mais do Senhor. Amém? Amém! Hoje nós vamos aprender algo que vai nos deixar muito forte. Mais forte que qualquer super-herói que vocês veem aí na televisão, nos desenhos, nos livrinhos. Hoje vamos aprender a ser forte como quem? Tcharam! Como Jesus. Muito bem, nós vamos ser forte como Jesus. Sabe como? Alguém chuta? Como nós vamos ser forte como Jesus? Orando. Isso, hoje nós vamos aprender a ser forte como Jesus orando, porque o tema da lição hoje é: a oração faz você forte como Jesus. Amém? E o nosso versículo hoje, vamos ler aqui: vigiem e orem para que não sejam tentados. Está lá em Mateus 26, 41. Vamos falar mais uma vez? Vigiem e orem para que não sejam tentados. Mateus 26, 41. Muito bem, depois a tia vai pedir outra vez para vocês. Guarda na cabecinha aí, tá? Agora vou chamar a tia Bia com o quebra-gelo pra gente. A tia já volta. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Hora Kids. Vamos chegando, arrastando os sofás, cadeiras, sentando, se acomodando para o momento no qual nós vamos aprender mais sobre um pouco de Jesus, o nosso amado. Aqui é a tia Beatriz, essa tia que é nova aqui no Hora Kids, ela ainda não tinha vindo aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de estar partilhando com vocês algo vindo da parte de Deus. Mas hoje eu não vim sozinha, não. Eu trouxe duas pessoas muito importantes para mim, duas pessoas que eu amo muito, meus dois discípulos que também são meus filhos. Esse aqui é o Luiz Antônio. Olá, tudo bem? E esse aqui é o Miguel. Olá, gente, tudo bem? Isso. Nós esperamos que todos vocês estejam bem aí na casa de vocês, com a família de vocês, que vocês estejam aproveitando esse momento no qual nós vamos ficar juntos. Crianças, nós vamos fazer um quebra-gelo. Vocês já sabem o que é quebra-gelo? Sim, né? Muitos de vocês já sabem o que é um quebra-gelo. Mas para aqueles que vão chegar agora aqui no nosso Hora Kids, a gente vai explicar, tá bom? Um quebra-gelo é uma dinâmica que a gente vai fazer antes da palavra que a tia Slaine vai estar passando para vocês, tudo bem? Olha o que eu tenho aqui comigo. Eu tenho um balão. Você sabe por que eu tô com esse balão? Vocês sabem? Esse balão aqui, ele vai representar a nossa vida. Vamos lá? Sim. Muito bem, ok. Isso daí. Eu soprei aqui neste balão e enchi ele. Isso quer dizer o quê? Que é como se Deus soprasse dentro da nossa vida. Luiz Antônio, Sim. como que é a nossa vida quando Deus sopra em nós? Quando Deus está dentro do nosso coração? Quando Jesus vem morar no nosso coração? A gente louva, a gente lê a Bíblia, a gente conversa com Ele, nos trancamos no quarto e vamos chorar para Deus e contar tudo para Ele e vamos fechar a porta do nosso quarto. Isso, muito bem. Uma vida com Deus é como esse balão aqui, ó. Ela é cheia. Por que ela é cheia? Porque a gente ora,
Porque a gente lê a Bíblia, estuda a palavra de Deus, porque a gente vai no culto, porque a gente aprende, a gente fica obediente, obedece o papai e a mamãe, obedece o professor, o tio e a tia da salinha. A gente se comporta muito bem na salinha. E quando a nossa vida ela tá cheia de Deus, ela vai só expandindo, aumentando, e vai fazer aqui o quê? Que isso transborde na vida de outros. Mas agora, se eu fazer isso daqui, murchou o balão. Miguel, o balão murchou. Ele murchou porque é uma vida sem Deus. E o que é uma vida sem Deus, Miguel? Como que a gente fica? Explica para os nossos amiguinhos do Hora Kids. Porque pessoa que não ora, não lê a Bíblia, não gosta de Deus, não obedece papai e mamãe, desobedece, não obedece quando tá na igreja, não obedece papai e mamãe, desobedece. Quando os pais falam não vou fazer aquilo, desobedece. Isso, a nossa vida ela fica assim, se Deus não estiver nela, se o Espírito Santo não soprar na nossa vida, a gente fica murcho. Opa, caiu. A gente fica murcho. A gente não ora, a gente não lê a Bíblia, a gente não obedece o papai e a mamãe, a gente faz tudo errado. E o que acontece? A gente não cresce, não crescemos quando o Espírito Santo não sopra em nós, quando Jesus não habita em nosso coração e quando a gente não vê Deus como nosso Pai. A gente não cresce. Mas quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, quando eu adoro, quando o Espírito Santo sopra em mim, quando eu vejo Deus como meu Pai, quando eu chamo Jesus para morar no meu coração, eu cresço, igual esse balão, Eu cresço. E eu preciso muito crescer em Deus. Porque eu preciso aprender com Ele, né? Já tem aquela musiquinha que fala assim: quem lê a Bíblia e faz oração vai crescer. Mas tem a parte que fala assim: quem não ora e a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer. Aí tem aquela parte que volta de novo, a parte que diz: leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Então, que nós sejamos como esse balão cheio, que a gente ore, que a gente leia a Bíblia, que a gente aprenda e busque do Senhor para que a gente possa crescer, não só em estatura, mas sabedoria, conhecimento e graça, para que a gente seja cheio do Espírito Santo de Deus e transbordemos do amor do nosso Pai. Crianças, ficamos por aqui com a nossa dinâmica e agora é a hora da tia Slaine trazer para vocês a palavra do Senhor. Aproveitem esse momento com ela, fiquem todos com Deus, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijão e tchau, tchau! Muito bem, tia Bia, vamos continuar agora com a nossa historinha. Vocês vão abrir a Bíblia de vocês, rapidinho, corre lá, pega a Bíblia. Pede para o papai e para a mamãe abrir, lá em Mateus, no capítulo 26, está nos versículos 30 até o 75. É uma leitura bem grande, mas vocês conseguem, né? Muito bem, abre lá, rapidinho, Mateus 26, 30, 75. A gente vai começar a leitura aqui. Anota aí, para vocês lerem depois, tá? Amém? Jesus e seus discípulos cantaram
canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos discípulos: todos vocês vão fugir e me abandonar. Mas Pedro repetia com insistência: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Jesus disse a eles: fiquem aqui vigiando comigo. Ele ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. Depois voltou e encontrou os discípulos dormindo. Então perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos, com uma multidão armada com espadas e porretes. Eles pegaram Jesus e o prenderam. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Pedro seguiu Jesus de longe. Pedro estava sentado lá fora no pátio, quando uma das criadas chegou perto dele e disse: você estava com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei do que é que você está falando. Depois Pedro foi para a entrada do pátio. Outra criada ouviu e disse às pessoas que estavam ali: ele também estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: o seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles. Então Pedro disse: juro que não conheço esse homem. Naquele instante, o galo cantou e Pedro lembrou-se do que Jesus havia lhe falado. O que Jesus falou? Antes que o galo cante... Deixa eu te abrir aqui de novo. Você dirá 3 vezes que não me conhece. Foi isso que Jesus disse para ele, lembra lá no comecinho? Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Viu só o que Pedro disse? Eu não conheço Jesus. O que aconteceu diante dessa história? Pedro não orou, por isso ele ficou fraco, certo? A oração é como a nossa comida. A gente come todos os dias, né? Come um cafezinho de manhã, a gente faz o nosso almoço, a nossa janta, certo? A tia come assim, na casa de vocês também, né? Ou quem toma um leitinho, sempre tem algum alimento. E assim é a oração. A oração é o alimento da nossa alma. Quando você não come sua comida, você fica fraco, certo? E pode até desmaiar. Por isso, alimentamos o nosso corpinho todos os dias, por isso que a gente come todos os dias, não é verdade? Para a gente não ficar dodói, não ficarmos doentes. Com o nosso espírito não é diferente. Devemos alimentá-lo todos os dias. E como que nós fazemos isso? Como que nós alimentamos o nosso espírito? Com oração. Muito bem. Pedro era um discípulo de Jesus. E como vimos na história, Jesus avisou Pedro que ele deveria orar. Não foi? Lembra lá no comecinho da história? Jesus falou para ele: tem que orar, Pedro, vamos orar. Mas ele não levou essa orientação de Jesus muito a sério. E o que aconteceu? Ele não orou. Quando chegaram os momentos difíceis, Pedro não teve forças. Ele ficou fraco e ficou com medo. Assim ele não conseguiu enfrentar os problemas. Lembra lá da história, quando Pedro disse que não conhecia Jesus? Ele fez isso porque ele não orou como Jesus tinha mandado. E ficou fraco, com medo. Lembra que chegou a multidão com porretes e espadas? Ficou com medo, né? Ele não orou, ele teve medo de enfrentar os problemas. Isso também acontece com nós quando não oramos. A gente fica fraco, a gente fica com medo, não é verdade? E nesses momentos, a gente se parece como um saco vazio. Ou como a bexiga vazia que a tia Bia mostrou para vocês. Lembram? Vocês já viram um saco vazio? Ou um saco cheio? Um saco de arroz,
um saco de ração dos cachorrinhos de vocês, um saco de batata, né? Quando ele está vazio, ele praticamente não para em pé, assim como a bexiga que a tia Bia mostrou, não é verdade? Mas quando ele está cheio, ele fica forte, ele fica resistente, não é mesmo? Aí a nossa fé fica assim quando a gente não ora. Quando a gente ora, a gente fica cheio do poder de Deus, a gente fica cheio da unção e a gente enfrenta todos os nossos problemas. Mas quando a gente não ora, a gente fica fraco, a gente fica respondão, a gente fica rude, coisa que não agrada ao coração do Senhor, não é mesmo? Por isso que nós devemos orar. Por quê? Porque Jesus orou e ficou forte. Grava aí na mentinha de vocês, olha. Jesus orou e ficou forte. Jesus era uma pessoa de carne e osso, como eu, como você, como a tia Sil. Ele tinha carne, tinha osso, sentia dor, ele sentia cansaço, ele dormia, ele descansava, assim como nós, não é mesmo? E ele, assim como a gente, tinha problemas. Tinha bastante problemas, pelo jeito, né? Mas ele tinha forças para enfrentar os momentos difíceis. Sabe por quê? Porque, não estou escutando, por que Jesus tinha força? Muito bem, porque ele orava. Jesus nos ensinou o segredo de sua força. Qual era o segredo da sua força, meninos? Muito bem. Qual era o segredo da força de Jesus, meninas? A oração. Arrasaram vocês. Por isso ele disse: vigiem e orem para que não sejam tentados. Parece o nosso versículo, né? Que a gente falou no começo. Vocês ainda lembram muito bem. Vigiem e orem para que não sejam tentados. Mateus 26, 41. Precisamos aprender essa lição. Orar antes que os problemas aconteçam. Assim, quando passarmos por algo difícil, não vamos nos sentir fraco, como Pedro se sentiu. Foi assim que Jesus venceu todos os problemas que ele enfrentou. Portanto, nunca se esqueçam dessa verdade. Quando você ora, você fica forte como Jesus. Vamos falar de novo? Quando eu oro, eu fico forte como Jesus. Muito bem. Agora vocês prestaram atenção. A tia vai fazer algumas perguntinhas para vocês. Hora das perguntinhas, meninos. Vamos? Estão bem difíceis. A tia vai fazer a pergunta, dá um tempinho para vocês pensarem e a gente responde junto, tá bom? Combinado então. A primeira pergunta é: quando Jesus mandou Pedro orar lá no jardim, Pedro obedeceu? Pensa aí. 5, 4, 2, 1. Acabou o tempo. E aí, qual que é a resposta? Vamos falar junto? Não! A próxima pergunta. O que Pedro fez quando perguntaram se ele era um discípulo de Jesus? O que Pedro fez quando perguntaram se ele era discípulo de Jesus? Meninos, tempo. 5, 4, 3, 2, 1. O que Pedro fez? Ele negou. Muito bem. Por que Pedro negou que conhecia Jesus? Tempo. 5, 4, 3, 2, 1. Por que Pedro negou? Não escutei. Ah, sim, porque ele se sentiu fraco, não teve fé. A próxima pergunta. Você acha que Jesus era um homem forte porque ele era cheio de músculos? 5, 4, 3, 2, 1. Por quê? Vocês acham que ele era? Não, não foi por isso que ele era um homem forte. De onde vinha a força de Jesus? Ai, vocês nem esperaram o tempo. De onde vinha a força de Jesus? Da oração, muito bem. Como foi que Jesus ensinou seus amigos a vencer os problemas? Nossa, já até responderam, meu Deus, dá tempo para quem não está pensando. 5, 4, 3, 2, 1. O que Jesus ensinou aos seus amigos?
Como foi? Não estou ouvindo. Orando. O que acontece quando você ora? O que acontece? Você fica forte como Jesus. E o que acontece quando você não ora? Muito bem, quando a gente não ora, a gente fica fraco e com medo, assim como ficou Pedro. Essa pergunta nós vamos responder, não vou nem dar tempo, essa está muito fácil, tá? Quem quer ficar forte como Jesus? Eu! Todo mundo quer, né? E o que você precisa fazer para ficar forte como Jesus? Muito bem, você precisa orar. Agora, para encerrar as nossas perguntinhas, vamos falar o nosso versículo de hoje. A tia até tirou aqui, porque eu sei que vocês já decoraram. Muito bem, fala aí para a tia, estou escutando. Mateus 26, 41. Muito bem, vigiem e orem para que não sejam tentados. Mateus 26, 41. Então vamos orar para a gente encerrar, já que nossa lição hoje nos ensinou a orar. Fechem os olhinhos, todo mundo aí. Silêncio, vamos orar, tá? Papai do céu, muito obrigado por mais essa lição que o Senhor tem nos ensinado hoje. Abra o nosso coraçãozinho e nos dê fome de nos alimentar, Papai do céu, não somente da nossa comidinha, mas também de oração e da sua palavra. Nos fortaleça, Senhor, para que a gente possa ser forte assim como o Senhor é forte. Em nome de Jesus, amém! Muito bem, até o próximo PIB Kids.